Aqui para receber a palavra do Senhor. Quem está pronto para receber uma medida exata do céu? Então que nesse momento nada tire a sua atenção, mas que nada mesmo. Que você se esqueça de tudo que você deixou na sua casa. Se você nesse momento está se recordando que você tem uma louça para lavar, que você tem uma casa para arrumar, por favor, se esqueça de tudo. Se esqueça dos problemas que você vai enfrentar amanhã. Esteja apenas com seus ouvidos, com seus olhos voltados para o altar, para que você possa ver e ouvir o manifestar de Deus nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplauda Jesus bem alto aí, pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração nessa noite? Estamos vivendo um tempo onde que a ansiedade não pode ser maior que o propósito que Deus tem com você. Nós estamos vivendo um tempo que a ansiedade não pode ser maior que o propósito que Deus tem na sua vida. Porque quando você vive ansioso, você não consegue entender aquilo que você está vivendo e você começa a negociar princípios importantes da sua vida. E logo quando você entra no caminho da fé, ou quando você retorna para o caminho da fé, você tem que entender que você está passando por um processo de transformação. E é uma transformação primeiro interior e depois ela vem exterior. Mas o principal é você entender onde você está alicerçado, onde estão as suas raízes interiores esses dias. Porque quando a ansiedade ela se torna maior do que o propósito, você não vai querer parar para reparar algumas coisas. Você não vai querer parar para poder organizar algumas coisas dentro de você. Você não vai parar para poder pedir socorro, para poder pedir auxílio em uma fase de transição a qual você era escravo. Então não deixe a ansiedade ser maior do que o propósito. Mas tenha um coração humilde e quebrantado para você poder entender que você ainda está em guerra, que você ainda está voltando e você ainda está apto a qualquer deslize para você retornar, regressar para uma vida onde você deu muito trabalho para sair dela. Mas eu entendo que existe uma geração que ela está ansiosa demais. Ela está mais disposta a ser resposta do que ter uma resposta. Porque ter uma resposta de Deus não é na velocidade que nós queremos. Ter uma resposta de Deus requer humildade, requer quebrantamento, requer que você vai às vezes parecer que está esquecido. Assim como Elias, ele ficou 3 anos ali, no ribeiro de 2 anos aproximadamente no ribeiro de Querite. Assim como Paulo ficou 3 dias cegos para começar a enxergar de verdade. Assim como Paulo ficou vários anos aos pés de Gamaliel, assim como Paulo ficou recebendo o ensino do próprio Cristo, assim como Pedro, cheio de ansiedade, cheio de vontade, fazendo a obra, mas não convertido. Você precisa entender que você tem que estar bem com Deus. Nós estamos caminhando para um nível de maturidade, onde nós entendemos que o nosso maior inimigo não está no nosso lar, não é nossos familiares. Os nossos maiores inimigos não estão no nosso trabalho, os nossos maiores inimigos não estão na igreja. Quando você chega nesse nível de maturidade, você consegue entender que o seu maior inimigo mora na sua mente, é você mesmo, você precisa vencer ele. Quando você começar a entender que você precisa se vencer, quando você começar a entender que a morte é necessária e você não vai se salvar, eu vejo a geração se autossabotando. Eu vejo uma geração vivendo uma autossabotagem. Elas colocam propósitos altos demais ao ponto de elas falarem: eu tentei, não é necessário para esses dias. Você tem que falar bem assim: eu vou conseguir. Não precisa você querer abraçar o mundo, se ainda você não conseguiu se levar até Cristo. Se você não conseguiu deixar Cristo ainda entrar no seu coração. Então não é sobre aquilo que eu carrego no meu exterior, mas é sobre aquilo que eu revelo no meu interior para Deus. Chegou um tempo de você falar para você mesmo: aquietai-vos, aquieta-te. Chegou a hora de você pregar para a sua alma. Já que você tem tanta sede para poder pregar para uma geração, primeiro pregue para a sua alma. Pregue para os seus próprios desejos, diz: aquietai-vos. Saber que o Senhor é Deus.
É você pedir socorro porque você entende, a sua alma está pedindo socorro, o seu corpo está pedindo socorro, mas você não está conseguindo dobrar o seu joelho no físico para poder dizer: eu preciso de socorro de ti, ó Pai. Você abrir a sua boca, externar, gritar para o mundo, falar para Satanás: Satanás, eu estou pedindo socorro ao meu Deus. Não deixe acontecer vários barulhos na sua mente e você não conseguir trazer esse barulho para fora, ao ponto de deixar Deus trabalhar em você, ao ponto de você deixar Deus te lapidar. Não seja mais um protótipo religioso de alguém que não deu certo. Por favor, não seja mais alguém que apenas gosta de estar com um terno e gravata e com a Bíblia gigante embaixo do braço e acha que está vivendo dias de revelação. Acha que está vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, para ela ser vivida, primeiro ela precisa ser entronizada. Para ela ser entronizada, primeiro precisa ser desconstruído algumas coisas aí. É necessário ser desconstruído algumas coisas que você disse que era fundamental alguns anos atrás. Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. Nós precisamos entender para que lado ele está se movimentando. Quando Deus olha para Israel, eu gostei dessa revelação uns 3 domingos atrás. Ele olha assim: Moisés, segue a nuvem. E a nuvem começa a ir em direção ao Mar Vermelho. E ele entende que ali nada mais ele pode fazer. Mas Deus já tinha dado uma ordem para ele ir. Deus já tinha dado uma ordem para ele confiar e seguir a nuvem. Só que quando a nuvem chegou em direção ao alto mar, ela continuou em direção ao mar e continuou aprofundando dentro do mar. Eles pararam. E quando eles pararam, eles foram questionar a Deus. Eles foram orar quando era para marchar. E Deus questiona ele: por que clamas a mim, Moisés? Fala ao povo de Israel que marche. Não é hora de você contemplar a dor da impossibilidade de o mar se abrir ou de vocês andarem por cima das águas. Chega um tempo que Deus ele vai tirar todos os seus recursos. Chega um tempo necessário que Deus ele vai tirar todos os seus recursos para você entender que quem tem que estar no controle é Ele. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 1. Verso de número 17. Eu prego essa mensagem há 10 anos. Última vez que eu preguei ela, acredito que foi em um acampamento. E quando Deus colocou essa mensagem no meu coração esses dias, eu até falei com a pastora Terezinha a semana passada: pastora Terezinha, vou pregar sobre o cedro do Líbano. Chegou aqui domingo à noite, foi transferida a mensagem para hoje. Falei antes, não foi, Lu? Tem um mês aí já. Mas eu entendo o que Deus está fazendo esses dias. Eu entendo. Eu estou muito satisfeito e estou cheio de sede e fome esses dias para aquilo que Deus ele vai revelar. Hoje eu cheguei em casa e falei, era pouco mais de meia-noite, eu entrei para o escritório e comecei a pensar algumas coisas e comecei já a montar essa pregação. Só que às vezes nós ficamos com tanto anseio, tanta sede, tanta vontade de ter alguma coisa para poder falar para as pessoas, que nós esquecemos de falar de nós mesmos para Deus e ouvir dele também, o que ele tem. Eu coloquei o tablet de lado assim e fiquei só na chapação, só conversando com ele, só ouvindo a voz dele. Chegou de manhã, eu falei, não, agora é hora de montar a pregação. E quando eu comecei a montar a pregação, foi mais uma dose. Chegou agora à tarde, eu falei, agora não tem como fugir. Então um culto não é preparado quando nós nos reunimos e colocamos nosso despertador às 18 horas e 30 minutos. Um culto, ele é feito em 40 anos, assim como é formado o caráter de um humano, o caráter de uma pessoa. Porque o culto é aquilo que você oferece, aquilo que você entrega a Deus. O culto não é um lugar geográfico onde que nós nos reunimos apenas e falamos, ali Deus está, e nós falamos, nós rotulamos Deus e colocamos Ele dentro de uma caixinha e falar, aqui é o lugar que o Senhor pode se manifestar, ver o que o Senhor pode fazer. Não. Deus ele não é uma religião, Deus é um estilo de vida. Ele é um estilo de vida, você adequa isso para a sua vida e você tem que entender que você precisa ser transformado, você precisa ser mudado.
Aquele que é arrogante não pode vir para Cristo e dizer: agora eu uso a arrogância em favor de Cristo. Aquele que é tímido não pode vir e dizer: eu uso a timidez em favor de Cristo. Não, é uma transformação, é uma mudança. Não pode sobrar mais nada do velho homem. Não pode sobrar mais nada. E às vezes nós vamos resgatando alguns pedacinhos do nosso velho homem, tirando da cruz. Um dedo medinho fora da cruz é suficiente para o teu corpo todo estar queimando no fogo do inferno. E é um tempo difícil que nós estamos vivendo. Romanos 1, verso 17. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém aqui comigo? Aleluias, glória a Deus. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Repita comigo: o justo viverá pela fé. Coloca a Bíblia no teu assento aí. Ore por você nesse momento. Você precisa se vencer. Você precisa de mais disso aí. Você precisa colocar você em um lugar específico para você mesmo começar a se tratar, através da capacidade que Jesus vai te dar para esses dias. Eu sei que você está querendo isso, eu sei que você está precisando muito disso. E talvez no fundo, no seu âmago, você está gritando assim: eu não tenho força, eu não tenho coragem e nem sei como eu vou fazer. Você sabe sim. Tudo começa com um arrependimento. Tudo começa com uma transformação genuína. Tudo começa com o começo. Tudo começa com um coração quebrantado. Tudo começa com um pedido de socorro. Tudo começa com o reconhecimento de quem você é, de quem você era e de quem você desejava ser. Talvez hoje você está sem perspectivas espirituais. Talvez você está cansado. Talvez você não tenha mais referência. Talvez você olha para si e só consegue enxergar pedaços, cacos. Só consegue enxergar alguém que colocou um coração de ferro aí. Mas quando você pede socorro e você fala: venha ao meu favor, Senhor, quem chega primeiro é o perfume dele. Levanta a tua voz em oração. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, deixa ele te carregar nessa noite. Deixa ele tocar. Porque o toque dele é diferente. Aqui. O toque dele é diferente. Pode morar aqui. Deixa ele limpar tudo aí. Deixa ele cortar essas cordas que te amarram. Deixa ele quebrar essas correntes que te seguram. Deixa ele te colocar em um lugar de liberdade. Tem fogo, deixa ele lavar aí, deixa ele lavar. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode
pode morar aqui. Deus, nós colocamos, Senhor, esse ambiente, Pai. Pedimos a Tua renovação nessa noite, Senhor. Mas só nos renove, Pai, depois que nós entendermos que nós estamos quebrados. Só depois que nós entendermos que nós estamos quebrantados. Só depois que nós entendermos, ó Pai, que nós primeiro destruímos, ó Pai, as paredes da vaidade, Senhor. As paredes da soberba, as paredes do orgulho, ó Pai. As paredes da religiosidade, Senhor. As paredes das ideologias que nós criamos, ó Pai. As paredes das desculpas, as paredes do medo, Senhor. As paredes, ó Pai amado, da incredulidade, Senhor. Quebra, Senhor, quebra. Seja, Pai amado, o socorro, seja o refúgio, Senhor. Seja o refrigério dessa noite dele e dela, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, senta glorificando o Senhor. Pega a sua Bíblia comigo aí que nós vamos fazer um passeio lá em Salmos 92. Mas você está livre para poder glorificar nessa noite. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluias. Eu conversava com uma pessoa um tempo atrás, ela disse assim: nunca mais eu dei um glória a Deus na igreja. Como se Satanás tivesse roubado a autoridade dela. Satanás não tem poder de roubar a autoridade. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então Satanás ele não pode roubar a tua autoridade, mas você pode entregar a sua autoridade a ele. Mas também você pode pegar de volta. A chave do arrependimento, ele tem esse poder. Você tem que entender que ser justo, ser um príncipe, não tem como você ser um príncipe por democracia, não tem como você ser um príncipe por votos, não tem como você ser um príncipe porque você é querido. Para você ser um príncipe, você tem que ter o sangue, tem que ter o DNA de realeza. E você só tem esse sangue, esse DNA de realeza, quando você identifica quem é Jesus e você deixa com que Ele te ressuscite. Quando você vai até a cruz, quando você diz assim: olha, eu tenho todos esses argumentos, eu tenho todas essas ideias aqui, para eu não ser um servo, para eu não ser um filho, mas eu estou te entregando esses argumentos aqui, ó Pai, porque eles só estão me prejudicando, esses argumentos aqui só estão me fragilizando, esses argumentos aqui só estão me deixando cada vez mais entristecido, só estão me deixando cada vez mais depressivo, eu não tenho mais aonde recorrer, eu não tenho lugares. Você pode procurar pregações, você pode procurar músicas no YouTube, você pode procurar igrejas, mas não existe lugares que vai te dar um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus, ele é acionado aí de dentro para fora. É você que tem que decidir. O despertador não tem poder de te dar um bom salário. O despertador não tem poder de transformar a sua vida financeira. Mas o despertador, ele faz com que você entenda que você precisa acordar, levantar e tomar uma atitude. Você precisa entender que um pregador não tem poder para poder mudar a sua vida, para transformar a sua vida espiritual. Mas nós estamos aqui para poder alertar, para poder dizer que é possível, para poder dizer que é necessário, para poder dizer que é preciso. E é isso que eu quero que você entenda esses dias. Eu quero que você entenda a sua necessidade. Não adianta você ser sincero com pessoas só no seu exterior. Não adianta você ser sincero ou você acha que você falar suas verdades para alguém, isso é sinceridade. Você precisa ser sincero consigo mesmo esses dias. Você precisa usar essa coragem para você se autoconfrontar. Você tem que parar de ter dó de você, você tem que parar de ter pena de você, você tem que parar de ficar endeusando os erros que você cometeu, ou se autodesculpando, ou sendo o seu próprio advogado. E você entender que você falhou, como eu falhei um dia, como nós falhamos um dia. Mas mesmo assim no capítulo 5, verso 8 de Romanos, ele diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. É por isso que ele diz no capítulo 15, verso 16 de João: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Fui eu que escolhi a vós.
Aí talvez você olhe o que é que eu tenho para poder te oferecer. O que você tem para poder oferecer a Ele. Ele embrulhou aí e guardou muito bem para que Satanás não usasse isso e você se afastasse mais ainda do reino. Então como é que isso pode ser descoberto? Só tem uma chave que abre aquilo que Deus colocou dentro de você. É o amor. É o amor. É o amor genuíno. É o amor de verdade. Habilidades intelectuais, dons, não destrava aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque o seu propósito tem que ser maior do que o seu ministério. A sua vocação tem que ser maior que o seu ministério. O seu relacionamento tem que ser maior do que o seu ministério. E tudo que Satanás não quer esses dias é que você gaste tempo com ele. Tudo que Satanás não quer esses dias é que você tenha um relacionamento, que ele quer que você resolva o problema que você está passando, sem precisar se envolver com Jesus. Não resolva seu problema sem se envolver com Jesus, por favor. Se envolva com Ele, se envolva. Deixa Ele lembrar quem você é de fato. Porque depois que Ele lembrar quem você é e você reconhecer quem Ele é, aí Ele vai revelar de fato quem Ele acha que você é. E quem Ele sabe que você é. E por que é que você foi formado. E por que é que você foi inserido nessa geração. Foi inserido com esse povo. Para esse povo. Aí quando você entender isso, você vai saber que não é mais sobre oportunidades governamentais. Não é mais sobre oportunidades eclesiásticas. Não é mais sobre oportunidades trabalhísticas, não. Mas é sobre um chamado. É sobre um diálogo. É sobre ter fé. O justo viverá pela fé. Toda vez que trazia a palavra justo para mim, eu lembrava de alguém perfeito. E ser justo não é ser perfeito, mas ser justo é ser justificado por Jesus. Ser justo é ser justificado por Jesus. É você deixar Jesus te justificar. É você entender que você está perdido e você chegar assim e falar: olha, eu não sou perfeito, mas também eu não quero ser um religioso. Por favor, me ajuda. Por favor, olha, eu estou com essa dificuldade para poder entender que esse mar vai se abrir. Eu estou com dificuldade para poder entender que um Deus me escolheu para eu poder orar por pessoas e pessoas ressuscitarem. Eu estou com dificuldade para poder entender que um Jesus perfeito, poderoso, Ele quer conversar comigo, Ele quer ter relacionamento comigo, Ele quer me curar dessa depressão, Ele quer salvar a minha família. Ei! Você precisa expor suas dificuldades. Eu vejo pessoas respirando, sabe? Quando alguém corre muito, digamos, uma maratona, e ela termina de correr, tudo que ela quer ali é apenas parar e descansar. Eu vejo pessoas cansadas da maratona da vida delas. Vejo pessoas cansadas da maratona e elas estão cansadas. Tudo que elas querem é apenas parar. Sabe, quando Jesus ele fala: aquele que tentar salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder por amor de mim, achará. Ele está falando sobre isso. Você está gastando o seu fôlego tentando salvar uma vida que não foi Ele que preparou para você. Mas é dia de você abandonar esses planos. É dia de você abandonar esses conceitos. Eu não posso querer um Cristo para poder salvar o meu marido, para poder salvar a minha esposa, para poder salvar os meus filhos, para poder salvar a minha mãe, sem eu me envolver com Ele. Você tem que entender. Não tem como você fazer um trabalhinho para Jesus. Não tem como você trazer os costumes ubandista para Cristo. Vou fazer um trabalho porque eu acho que eu vou ser salvo pelos meus trabalhos, eu vou ser salvo pelas minhas obras. Eu vou fazer porque eu gosto de fazer. Não faça porque você gosta. Não faça porque você está trocando favores com Deus. Faça porque você ama. Faz porque foi Ele que te chamou para você fazer. Faz porque você é apaixonado. Faz porque você quer. Porque é disso que você precisa. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito clama. Clama. Pede, chama por isso. Você está preocupado apenas com a obra.
Deus está mais de olho no obreiro do que na obra, entenda isso. Você tem que entender que você foi justificado, ou você precisa ser justificado por Ele. Você precisa ser justificado por Ele. E você sabe se você foi justificado ou se você precisa ser justificado. Quando você já começa a conversa assim, não, já fui, graças a Deus. Aí eu te pergunto bem assim, aonde estão as tuas obras? Aonde estão as suas obras? Eu conversava com uma pessoa ontem, ou foi hoje, não sei, não lembro, foi ontem. E o celular dela mandou para ela um relatório de quanto ela ficou por dia. Quantas horas ela ficou por dia, mês passado no celular, ou semana passada, não lembro. Foram 9 horas e 18 minutos por dia, essa pessoa gastou no celular. Será que você está construindo alguma coisa? Será que você está deixando algum legado para Deus? O que é que você está construindo esses dias? No que é que você tem gastado o seu tempo, suas horas, suas energias? E quando eu olho para esse Salmo 92, eu consigo entender que tem um salmista apaixonado aqui. E ele está, os salmos, eles são um hino, e é um hino sabático, ele está levantando esse louvor a Deus, ele começa: é muito bom exaltar o Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao teu nome, ó Altíssimo. Sabe, quando você tem esse tempo com Deus, quando você sabe, quando você pode gritar, glória a Deus, aleluia, quando você pode expressar de verdade, porque você sabe que você exaltou o nome dEle, porque você sabe que você teve um relacionamento, isso ninguém te rouba, isso ninguém te tira. Quando você sabe que você esteve com Ele pela manhã, quando você sabe que você esteve com Ele pela madrugada. Eu não estou falando de uma ideologia que eu acho que Deus está comigo. Não, eu falo de você entender a presença dEle no ambiente, porque Deus está em todos os lugares. Deus só não está em um lugar, o inferno, por isso se chama inferno, porque é a ausência da presença dEle. Mas não é porque Ele está em todos os lugares que Ele se manifestou para todos. O manifestar já significa que existe algo a mais. Significa uma dualidade de vontades das duas partes. Não unilateral, não apenas porque Deus quer estar próximo a você. É claro que Deus quer estar próximo a você. É claro que Deus quer se manifestar para você. É claro que Deus quer revelar coisas para você. Nós estávamos aqui no curso de teologia da segunda-feira e Léo começou a pregar. E ele começou a falar sobre o que Deus perdeu com a queda do homem. Ele perdeu a amizade do homem. Às vezes nós olhamos assim e só enxergamos do nosso ponto de vista. O que é que nós perdemos? Não, mas Deus também perdeu a amizade do homem. A Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Você chega para Deus cheio de promessas. Você chega para Deus prometendo coisas, dizendo que é isso que você quer. É claro que Deus não está ressentido e frustrado. Ai, eu perdi esse aqui, olha. Oh meu Deus, ele agora está indo no copão, ela agora está curtindo a vida doideirado. Não, Deus não está triste. Deus não está depressivo porque você está curtindo a sua vida do jeito que você quer. Quem está perdendo é você de fato. Quem está triste no fundo é você. Quando você chega em casa no amarrado tênis, você sabe qual é o vazio que te pega. Você sabe o que é que te prende. Você sabe o que é que te fala? Não, essa é a última vez. Você sabe o que é que te machuca, o que é que te fere de verdade. Então não é sobre a tristeza de Deus, mas é sobre você entender que existe um Deus de relacionamento. Que quando você escolhe viver uma vida a qual Ele não pode compactuar, a lei que Ele estabeleceu te afasta dEle. E Deus, Ele é um agente moral. Deus não vai quebrar leis, entenda isso. Porque toda quebra de lei é um pecado e Deus nunca irá pecar. E Ele fez o mais difícil. Ele falou: vou levar o meu filho, vou mandar o meu filho para morrer pelo pecado de Arnaldo, para poder morrer pelo pecado do Luiz, para poder morrer pelo pecado da Raquel, só para eu ter um relacionamento novamente com eles.
só para eu ter um relacionamento novamente com eles. Não rejeite a morte de Jesus. Não é sobre participar de uma igreja, não é sobre ir em um lugar no domingo, não é sobre ir em um lugar, mas é sobre você ser esse lugar. É sobre você ser este lugar. É sobre você acessar esse lugar. E é necessário acessar. Não esteja em paz só porque você está vindo ao culto. Não esteja em paz se Ele não está falando com você esses dias. Não esteja em paz achando que está tudo bem, porque na tua casa tem saúde, porque tem dinheiro na conta. Não esteja em paz só porque as coisas estão bem. Não, busque. Você precisa se aprimorar, precisa evoluir a cada dia, porque cada dia Deus vai pedir coisas que parece ser difícil quando você não consegue andar em conformidade com a nuvem, em conformidade com o Espírito. Quando você está com o Espírito de Deus, as decisões elas são mais fáceis. Quando o Espírito de Deus ele é seu guia, as decisões elas se tornam mais fáceis, cabíveis, porque você está inclinado para as coisas espirituais. E aquele que te chama, te protege, te promove, cuida, zela. Quando você está com Deus, você não tem inimigos, eles se tornam inimigos de Deus. Porque você é um representante legal do reino de Deus. Quando você coloca aquela armadura panopliã, quando você coloca a armadura do capítulo 6 de Efésios, você está dizendo que você é um representante legal do reino espiritual. Então quando alguém se levanta para poder falar, quando alguém se levanta para poder praticar mal contra você, é o próprio Deus que envia os anjos dele para poder te proteger. Então não temas, então não chore, não fique com medo das represálias, não fique com medo das retaliações, porque aquele que te chamou, ele não perde luta, ele não perde batalha, ele não perde. Você só precisa confiar. Mas confiar de verdade, acreditar de verdade. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando diz pela fé, eu creio, eu acredito, eu não vou parar, eu não vou desistir. Não vou. Mesmo que as suas forças estejam se esvaindo, mesmo que a sua coragem esteja perdida. Não, o justo viverá pela fé. Fé não é um pensamento positivo. Fé é convicção. Fé é certeza. Pensamento positivo pode ser roubado. Pensamento positivo pode ser frustrado. Mas convicção não. Convicção não. Ninguém pode roubar tuas convicções. Você não tem medo do vale da sombra da morte. Você não tem medo da peste noturna. Você não tem medo da mortandade que assola o meio-dia. Você não tem medo de quem está governando ou quem vai deixar de governar. Você não tem medo das ideologias. Não. Você está firmado em Cristo. Independente das condições climáticas. Eu não vou ficar lendo aqui, senão a gente vai passar aqui a noite toda aqui, tá gostoso o negócio. Mas o salmista ele começa a dizer sobre entoar, sobre entregar esse louvor, sobre entender como é entregar louvor de dia e à noite agradecer pela fidelidade dele. Você terminar o seu dia e dizer assim, ó, Pai, graças eu te dou, obrigado por esse dia, e você dobrar o seu joelho ali agradecendo a Deus. E quando você sobe a cama e você deita a sua cabeça no travesseiro, o salmista diz, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustentou. Você saber que você deu o seu melhor naquele dia. Aí ele falando sobre esses louvores, ele começa a fazer uma analogia. Ele fala que o ímpio é como a erva daninha. Se prolifera, cresce, dá em qualquer lugar. Mas ele diz bem assim, mas eles crescem para ser logo destruídos. Talvez você olhe para o ímpio como Asaf, no Salmo 73. Ele diz bem assim, como pode o ímpio estar se dando tão bem? Parece que nada de mal acontece para ele.
Talvez Asaf estava com a sua esposa adoentada, com a sua família passando uma crise, e ele olhava o vizinho entrando e saindo, parecendo que nada acontecia, mas de repente, ele entende que existe um Deus de justiça. Ele entende que existe um Deus que prova. Ele entende que existe um Deus que faz com que, deixa com que ele passe as necessidades, porque está sendo estruturado e construído algo muito maior dentro dele. Toca em alguém no lado e diz: você não tem ideia do que está sendo construído aí dentro. Toca nela, precisa ser tocada. Você não tem noção do que é que está sendo construído aí. Você não tem noção. Esse arquiteto, ele é demais. O que ele escreve, o que ele faz, o que ele escreveu ao seu respeito, o que ele falou ao seu respeito. Quando os anjos olham o prognóstico, quando os anjos param do lado para escrever, para ler a agenda que Deus falou sobre você, o que Deus escreveu sobre você, aí ele volta para a terra e quando olha você fala: por que ele não está vivendo ainda isso? Por que é que ela ainda não está vivendo ainda? Ei, não se atemorize. Você está tão preocupado com uma fase e um problema específico que você não está contemplando a construção no todo. Você não está, para de somebody love, para de migué. Você diz: eu só não estou fazendo mais porque dessa situação que eu estou passando. Mentira, para. Você não está vivendo mais porque você desistiu do relacionamento com ele. Você achou pesado demais. Você achou que ele pediu muito. Você achou que ele quis demais. E ele quer mesmo, ele quer tudo. Ele quer tudo, ele quer Deus, Jesus, ele quer tudo. Vou deixar um negócio para deixar você pasmado aí, vocês que são do liberalismo, vocês que acham que é liberdade. Jesus é controlador. É. Porque o humanismo, ele só tem desejos egoístas. O humanismo, ele só quer coisas que faz bem para a sua carne. Então trazer uma cultura celestial, trazer uma cultura perfeita para alguém imperfeito e alguém que não quer passar o processo da transformação, é algo que dá choque, é algo que dá medo, é algo que aterroriza. Jesus, ele é radical, você tem que entender isso. Jesus não é a religião que veio para poder melhorar o seu dia. Agora eu estou sentindo mais leve. Quer sentir mais leve? Faz dieta. Com Jesus o negócio é pesado mesmo. É power. É janela 10x40, é janela 10x35. É cabeça para um lado e corpo para o outro. É acesso a poder de verdade. Não vai dar esses poderes e pérolas na mão de crianças e pessoas que não querem se responsabilizar por um poder genuíno, por um poder de verdade. Ei, talvez os seus pais, talvez familiares, amigos seus, está numa cama e o que está aí embrulhado, que Deus guardou para que o Satanás não usasse contra você, na hora que abrir, você não vai precisar fazer orações plantando bananeira, não vai precisar ficar fazendo um jejum de 50 anos, não. A oração de intimidade, ela vai fluir, basta uma palavra. A sombra de Pedro curava pessoas, cara. Você não vai precisar mais fazer campanhas para poder você viver aquilo que Deus já preparou para você. Vem aí a 14ª campanha da bênção das não sei quantas. Nunca mais tinha falado isso, gostoso? Mas você vai começar a ter o seu tempo de intimidade. E aí entra a mensagem. Olha assim para baixo, igreja. É porque tem um relógio aqui, tá? E o justo florescerá como uma palmeira e crescerá como um cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. E ainda na velhice dará frutos, será cheio de seiva e verdor.
para proclamar que só o Senhor é Deus. E o justo florescerá como a palmeira. A analogia do ímpio é como a erva daninha. Você tropeça, arranca ela. Mas a palmeira não. E não é a palmeira do Brasil, muito menos o que não tem mundial. Não, não é essa palmeira. É a palmeira chamada tâmara, que ela dá um fruto chamado tamareira. A tamareira, já ouviu aquela frase? Quem planta tâmara não colhe tâmaras, porque ela demora muitos anos para poder produzir frutos. Cerca de 40 anos para poder produzir um fruto. Sabe o que ele está falando? Está falando sobre uma geração que está plantando para a próxima geração. Mas eu tenho uma outra mensagem que serve para outro dia. Aquele que entende os códigos espirituais e recebe a transformação que Jesus tem para cada um de nós no singular. Os códigos do DNA dele também é mudado, então ele vive mais dias. Se eu começo a enxergar Abraão... Não vou entrar nessa mensagem, vamos voltar para o céu do Líbano. Quando você começa a entender isso, você vai ver que não é sobre a sua pressa, não é sobre a sua ansiedade, mas é sobre o seu propósito. É você entender como é dentro dessa palmeira. Ela é branca, ela é perfeita, ela não apodrece. É você entender que ela consegue ser gerada no deserto, independente das circunstâncias, independente das condições climáticas. Ela não depende da chuva, ela vai buscar água direto no lençol freático. Se você pegar uma palmeira dessa e colocar uma pedra, colocar um peso sobre ela e falar, você vai ficar aí porque você não vai crescer. Vai chegar um dia que ela vai começar a crescer, vai vir tanta força sobre ela que ela vai derrubar, ela vai destruir aquilo que está sobre ela e ela vai continuar crescendo. Você não pode parar porque você não consegue se perdoar. A maioria das pessoas, elas não param porque pessoas feriram ela, mas elas param porque elas não conseguem se perdoar. Elas se auto-sabotam. Elas não conseguem aceitar o perdão de Deus sobre a vida dela. Ela não consegue se perdoar porque ela confiou tanto em uma pessoa ao ponto daquela pessoa traí-la. Seja curado. Não gaste suas energias com aquilo que não cabe mais para o tempo que Deus preparou para você. Não cabe mais, isso ali foi um tempo passado. Você tem que entender que o mundo está em constante evolução. Você precisa evoluir junto. Seja livre. Seja livre. Quando você olha para uma tâmara, você começa a entender assim e fala, cara, que fruto perfeito. Ela tem um mel dentro dela. Quando a Bíblia diz que o povo de Israel iria para uma terra que manava leite e mel, não era o mel de abelha, mas era o mel desse fruto chamado tâmara. E se você plantar mais de 10 ou 15 tâmaras juntos, é criado um oásis. Alguém entendeu aqui? Olha para a pessoa do lado aqui e diz aí, se nós vivermos juntos na fé, vai ter um oásis para nós. Você sozinho está no deserto, mas quando você se reúne, quando você se junta, você começa a viver um oásis. Um oásis não é uma miragem, é um oásis com água pura. Água pura. É você entender que uma tâmara suporta um vento de mais de 300 km por hora. Você sabe, a maioria das árvores, quando chega em um vento de entre 40 a 60 quilômetros de velocidade, eles já são destruídos, despedaçados, mas a tamareira não. Ela se inclina toda, ela consegue segurar aquele vento de tempestade. Tem pessoas que olham para você, como é que ele está de pé ainda? Como é que ela está de pé ainda? Não entende onde é que você está alicerçado. Não entende onde é que Deus te plantou. Porque o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Quando você começa a entender o que é o cedro do Líbano, a Bíblia fala sobre o cedro do Líbano mais de 75 vezes na Bíblia. Fala sobre a perfeição, a arca.
foi feita com a madeira de acácia, que é o mesmo cedro do Líbano. Os templos por dentro foram feitos com cedro do Líbano. A arca da aliança foi feita com cedro do Líbano e depois foi coberta com ouro. O cedro do Líbano, quando você olha para ele, você fala: como pode uma semente tão pequena, aproximadamente 5 centímetros, gerar uma árvore de mais de 40 metros de altura? Mas sabe o que eu consigo entender com isso? O justo precisa ser paciente. Lembra como eu iniciei a mensagem aqui? Você não ser sabotado pelas suas ansiedades, pelos seus desejos, pelos seus anseios exteriores. A vontade de ser grande, a vontade de ser reconhecido. Não, calma. Fica tranquilo. Acalma o teu coração aí. O que é que está fora do lugar para ser organizado? Quando você olha para o cedro do Líbano, nos 3 primeiros anos, ele só cresce 5 centímetros. 5 centímetros. Isso aqui. As plantas do lado começam a crescer em uma velocidade assim assustadora. Aí as plantas do lado olham assim e falam: você não vai crescer. Você não vai chegar em lugar nenhum. Qualquer um que vir pisar sobre você, logo você será morto. Só que nos 3 primeiros anos, o cedro do Líbano, ele cresce 1,5 metro de profundidade. 1,5 metro por fora, todo mundo olha e diz: não vai dar em nada. Mas por dentro ele está se estruturando. Ele está descendo, ele está se aprofundando. Para quando chegar os dias de tempestade, quando chegar os dias de escassez, ele está ali, pronto, preparado. Ei, não queira se revelar esses dias, se Deus ainda está falando que é tempo de caverna. Não queira ir para o Monte Horebe, se Deus ainda está dizendo que é tempo do Querite. Não queira ir para o Monte Horebe, se Deus ainda está dizendo que é tempo de Serepta. Calma, espera, não atropele as fases e os processos. Senão você vai ter que voltar. Você vai ter força para voltar? Você vai ter força para querer ser implantado mais uma vez? Deus, Ele te dá essa força. Ore por você nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Pede a Deus força a Ele aí. É um tempo de realinhamento. É um tempo de reconstrução. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Deixa Ele te guiar esses dias. É um tempo de revelação. É um tempo de acesso a poderes. Mas você vai ter que se encontrar primeiro. Primeiro você vai ter que estar alicerçado, firmado. Primeiro você vai ter que querer isso mais do que tudo. A mesa vai ter que ser prioridade maior. O maior milagre vai ser você estar sentado na mesa com Ele todos os dias. O maior milagre não vai ser o morto ressuscitar, não vai ser o coxo levantar, não vai ser você andar sobre as águas, não. O maior milagre é você estar com Ele sentado à mesa todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. 1,5 metro de profundidade, só que aí ele não para. Quando chega no 4º mês, o cedro do Líbano começa a crescer de 10 a 20 centímetros por ano. E aí ele começa a desenvolver, ele começa a ter características,
Agora ele começa, a árvore dele começa, o caule começa a engrossar, começa a crescer. Mas as raízes não param de crescer. As raízes não param 1,5 m, ela continua crescendo. Ela continua indo, porque ela vai buscar água no lençol freático. Ela continua cavando, ela continua descendo. A maioria das árvores, quando ela chega no lençol freático, quando ela chega na rocha que o solo produz, elas param de crescer. As raízes param de descer, param de se aprofundar. Mas o cedro do Líbano, ele é diferente. Quando ele encontra uma rocha, se a rocha for pequena, tem uma coifa na ponta da raiz que ela destrói a rocha. Mas se a rocha for grande, se a rocha for poderosa, sabe o que ela faz? As raízes abrem em 2 extremidades. Uma vai para a esquerda, outra para a direita. Elas continuam crescendo. Enquanto a árvore existir, enquanto a rocha existir, ela vai abrindo, abrindo, abrindo. Chega lá na ponta, nas extremidades, ela volta de novo a se encontrar. E elas se abraçam. O cedro do Líbano, ela abraça essa rocha. Você sabe quem é essa rocha que você precisa abraçar? Você sabe quem é essa rocha inabalável que você precisa abraçar? Você sabe quem é essa rocha? Você precisa abraçar Jesus como você nunca abraçou antes. Você precisa grudar nele e não soltar por nada. Por nada, por nada. Eu imagino Jesus ressurreto se encontrando novamente com Pedro e ele ali agoniado, com medo daquele Jesus sumido lá do nada novamente. Onde que Jesus ia, eu imagino um Pedro seguindo, eu imagino um Pedro indo atrás. Só que agora as leis físicas não seguravam mais Jesus. Ele não precisava mais, quando fala de lugar geográfico, bater em portas para poder entrar. Ele atravessava. Ele ascendeu ao céu voando, só para você ter uma noção. Agora ele estava com um corpo incorruptível. Aquela transfiguração Pedro, Tiago e João viu no monte, agora é uma realidade de 24 horas. E é esse mesmo Jesus que quer ter um relacionamento com você hoje. É o mesmo Jesus ressurreto que quer habitar dentro de você. Ele grita seu nome todos os dias. Só que você só vai poder ouvir o nome dele quando houver um novo nascimento. Só. Ele grita o nome, seu nome todos os dias. Talvez você nunca escutou Jesus chamando o seu nome, porque ainda não houve um novo nascimento. Não houve ainda aquela palingenésia, a morte do seu egoísmo, para que ele te ressuscite. Porque quanto a morrer, a decisão é sua, mas ressuscitar, a decisão é dele. É ele que sabe quando você vai estar preparado. Ele que sabe quando você está preparado. Boa vontade e boa intenção não faz você ser um novo nascido. Só arrependimento e uma vontade genuína, uma vontade de verdade. Quando você começa a entender o caule o tronco de um cedro do Líbano, ele pode chegar até 20 metros de diâmetro. E ele vai crescendo. Quando chega na idade perfeita, ele apresenta a ser a maior árvore daquelas regiões. Só que aquele que cresce demais, ele se destaca. E nós temos um ditado popular que diz: aquele prego que se destaca, toma martelada. E agora, por ele ser uma árvore tão segura, as águias e as grandes aves começam a fazer ninho no olho do cedro do Líbano. O javali começa agora a comer os caules das árvores, porque ali contém líquido, contém água. Você precisa entender que mesmo que depois que você está grande, mesmo depois que você está frondoso, ainda vai continuar os predadores, ainda vai continuar as perseguições, ainda vai continuar problemas. Você tem que entender onde você está buscando a sua água, aonde você está buscando essa água. Não importa se é neve, não importa se é verão, não importa se é tempestade, o cedro do Líbano, ela sempre vai estar viçosa. Ela sempre vai estar viçosa, sempre vai estar viçosa.
sempre vai estar resolvida. Você precisa estar resolvido para esses dias. E para nós encerrarmos, verso 13 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Mesmo na velhice, produzirão frutos. Quem diz que é você que diz qual é a hora de você parar? O apóstolo Paulo, ele só escreveu uma semana antes: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, porque os homens iriam tirar a vida dele. Só por isso. Não é você que diz: já estou cansado demais, já estou cansado demais, chegou a hora de eu descansar, chegou a hora de dar uma parada. Não. Os seus sonhos ainda vem revelação da parte de Deus. Chegou aquele dia, como diz no livro de Joel. Essa junção dos velhos, dos anciões e dos jovens. Precisa-se de mais para esse tempo. Precisa-se de mais da sabedoria, precisa-se de mais da inteligência, precisa-se de mais da força. Essa junção aí, é esse tipo de preparação que Deus está trazendo para o tempo que nós estamos vivendo. Se nós entendermos isso e andar em comum acordo, se nós andarmos em sintonia, como diz Amós 3:3, como poderão andar dois juntos se não estiverem em comum acordo? Se nós entendermos isso e respeitarmos os lugares de todos, precisamos entender e respeitar os lugares de todos. Você precisa entender quem você é, porque quando você sabe quem você é, o que o outro faz não te ofende, porque você é maduro. Você entende o lugar dela. Você entende que a sua maturidade não depende da maturidade do próximo. Não é sobre pessoas te pararem. Não é sobre argumentos de autossabotagem. Mas é sobre você entender que o seu maior inimigo mora na sua mente, você precisa vencer ele. É você chegar naquele grande dia. Se prepare para se encontrar com um Jesus que sabe fazer perguntas. Quando Jesus chegar no fundo dos seus olhos como de fogo, na sua boca uma espada, Ele olhar para você no fundo dos seus olhos e perguntar: por que é que você não concluiu a obra que eu te dei em 2022, em 2023? Mas é porque, Ele não vai esperar a resposta que você está acostumado a dar para você mesmo com a sua língua, não. Porque Ele é aquele que prescruta a sua mente. Ele é aquele que sabe as suas respostas mesmo antes de você abrir a sua boca. Porque Ele sabe da real motivação. Ele sabe da real motivação. E é necessário, é preciso, é crucial ter um quebrantamento para você ter utilidade nesses dias. Só alguém quebrantado vai poder ser reconstruído. Deus não vai reconstruir aquele que acha que aquele que está pronto, mas pronto para quê? Não adianta você estar pronto e não ter utilidade para Ele. Não pode colocar retalhos novos em panos velhos. Não pode colocar vinhos novos em odres velhos. Não. O renovo é completo. O renovo é completo. As suas forças se renovarão. Eu quero orar com vocês. Grupo de louvor.